Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois bem, meu nome é Tiago Raposo, sou professor de História e analisando a internet, olhando os sites por aí, identifiquei a ausência de material didático sobre história da Paraíba. Né? Temos muita coisa, mas muito disperso, muito espalhado. E aí eu resolvi criar esse mapa mental para ajudar vocês aí nos estudos sobre a questão dos povos indígenas na Paraíba. E aí veja bem, eu parei para preparar esse material tanto para estudar o texto, o que os professores universitários falam sobre, quanto também as questões dos principais concursos que cobram essa temática. E aí cheguei a essa seleção de informações aqui para vocês. E aí veja bem, quando a gente vem a pensar os povos indígenas na Paraíba, a gente tem algumas características mais gerais. Eles eram semi-sedentários, em sua grande maioria, ou seja, eles viviam é, em deslocamento temporário, deslocava-se de uma região para outra, porém se fixava por um determinado momento. A maioria dos povos se enquadram nesse critério. Politeístas, acreditavam em várias divindades, muitas delas vinculadas às forças da natureza, questão de água, vento, terra, enfim. Cultivavam milho, mandioca, amendoim, batata doce e abacaxi. Para a maioria das comunidades indígenas, a agricultura era um elemento fundamental. E aí veja, sempre reforçar que não são todos os povos indígenas que praticavam agricultura, mas a maioria na Paraíba, sim. Praticavam como atividade complementar ou principal a caça, pesca, coleta e também o artesanato. Não haviam divisões sociais, ou seja, não havia uma hierarquia social, um grupo que fosse mais importante do que o outro. Nem lideranças políticas. Então, a ideia de um líder, ele é o líder, é quem manda na tribo, isso não existe entre os povos indígenas desse momento. O que existe de fato são alguns grandes guerreiros que se destacavam e que eles eram vistos como uma voz importante a ser seguido, um exemplo a ser seguido, mas não um líder que manda, a dimensão do autoritarismo. E aí veja, o que havia de fato era uma divisão do trabalho, que era feita por gênero. Normalmente a caça, a guerra vinculado ao homem e a agricultura como atividade feminina, mas isso pode variar de tribo para tribo. Quando a gente vem a analisar nesse cenário o contexto indígena na Paraíba, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Os tapuias, que viviam no interior, que aparece muito em questões denominadas de cariris, que são vários e vários grupos, várias tribos de várias línguas diferentes, e no litoral os tupi. No caso da Paraíba, dois tupis vão ser encontrados, os potiguaras e os tabajaras. No caso dos cariris, ou tapuias, eles habitavam o interior, também conhecido como sertões, então é muito comum essa denominação sertões para se referir ao interior. Eles representavam a maior parcela indígena. Vi várias questões que colocavam o inverso para enganar o candidato. Dizer que o tupi, os potiguaras eram a maioria, os tabajaras eram a maioria. Não. Os cariris, os grupos tapuias do interior da Paraíba, enfim, do país, eles compunham o maior grupo demográfico. Os principais povos que habitavam, tapuias, que habitavam a Paraíba eram os surucus, os icós, arius, paiacus. Esses grupos no interior eles vão estabelecer diversos conflitos com os bandeirantes, que são justamente aqueles homens armados a serviço da coroa portuguesa e em determinado momento também coroa espanhola, até mesmo financiado por iniciativas privadas, particulares, que vão estar migrando para o interior à procura do indígena para capturá-lo e assim torná-lo como escravizado, vendê-lo como escravizado. Então esses povos do interior entraram em confronto com os bandeirantes aqui na Paraíba. Houve uma maior resistência no momento que é conhecido como a Confederação dos Cariris, no momento denominada como Guerra dos Bárbaros, que foi o momento em que várias comunidades indígenas tapuias, cariris, se reuniram e resistiram ao avanço europeu no interior da Paraíba. Mas aí foram vencidos por volta de 1713.
E esses grupos do interior eles vão estar em frequente contato com os povos jesuítas. Então existe esse contato. Os jesuítas serão padres, isso é assunto para uma outra aula, são padres que têm a missão de adentrar o território brasileiro e América como um todo e catequizar os povos nativos. E isso vai acontecer. Esse aí falando sobre os povos do interior. Quando a gente vai para o litoral, habitava a Paraíba e o Rio Grande do Norte, a parte litorânea, os povos potiguaras. E foi assim durante bastante tempo. Potiguara, esse nome ele tem uma origem como comedor de camarão, significa comedor de camarão, que faz muita referência ao que eles, a sua principal fonte alimentícia. Eles estavam presentes nesse litoral então da Paraíba e do Rio Grande do Norte, porém havia uma concentração maior na Baía da Traição, região que foi nomeada assim graças houve lá um conflito entre portugueses e indígenas e os potiguaras acabaram trucidando, né, esses portugueses. E aí os portugueses denominaram aquela região como a Baía da Traição, como se os indígenas fossem perversos, malvados e os portugueses não tivessem invadindo o território. Mas enfim, os potiguaras eles eram grandes guerreiros, essa é uma grande marca. Nesse momento de colonização, eles vão se aliar aos franceses, que vão ter uma argumentação muito mais convincente para com ele, mais um diálogo, tudo mais. E eles vão estar entrando em conflito com os tabajaras, que vão migrar para esse território paraibano, assim como também com os portugueses. Eles praticavam a antropofagia ritualística. A antropofagia nada mais é que o canibalismo, só que não é o canibalismo por si só, não é só, eu vou almoçar, vou devorar alguém, não é isso. Eles praticavam essa antropofagia quando eles capturavam um guerreiro inimigo, um grande guerreiro, em que eles devorariam a carne em todo um processo de ritual e tudo mais, acreditando que estariam absorvendo a força daquele guerreiro. Então era uma forma de reconhecer aquele guerreiro e de absorver a sua força. Selaram uma paz com os portugueses em 1599, só que essa paz ela foi bem temporária, porque ela vai ser marcada por vários conflitos. Quando os holandeses invadem o Brasil, os potiguaras vão apoiar esses holandeses, e isso também explica porque quando os portugueses retomam o controle, eles vão ser perseguidos. E aí, ao falar sobre os tabajaras, aqui a gente estabeleceu um paralelo sobre os potiguaras, e aí ao pensar os tabajaras, é importante a gente pensar que quando os portugueses chegam ao Brasil, por volta de 1500, os tabajaras não viviam no território paraibano, eles vão migrar para esse território um pouco mais para frente. Eles habitavam as margens do Rio São Francisco. Algumas provas colocam que ele teria partido da Bahia, mas as informações acadêmicas de estudiosos afirmam que ele teria saído de Pernambuco, das margens ali próximo à ilha de Itamaracá e tudo mais. E ele chegou à Paraíba por volta de 1584, só que quem habitava a Paraíba eram os potiguaras, e isso vai gerar justamente um conflito por território. Eram cerca de 5 mil indígenas tabajaras que chegaram, logo entraram em conflito com os potiguaras e eram considerados pelos portugueses como pacíficos. Mas essa consideração de pacífico não quer dizer que eles não eram voltados para a guerra. Eram pacíficos porque eles vão se aliar aos portugueses. Então, quando o indígena aliava-se ao português, ele era pacífico, ele era chamado gentil manso, que é justamente o indígena que teria ali uma relação mais amistosa com o português. Quando ele tinha uma relação mais hostil, como a desenvolvida pelos potiguaras, ele era denominado gentil bravo. Fundaram as aldeias de Alhandra e Taquara. Isso daqui é bem importante, porque isso lá na frente dá origem à cidade. Alhandra, próprio nome, já diz. Taquara, salvo me engano, é Conde. E aí você tem como grande representante, grande marca da história tabajara, o índio Piragibe, braço de peixe. Ele sela uma aliança com o capitão João Tavares na luta contra os franceses e os potiguaras. Essa aliança ela é selada no dia 2 de agosto de 1585,
3 dias após, a cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves, futura João Pessoa, atual capital da Paraíba, seria fundada. Ou seja, a aliança com os Tabajaras foi fundamental para o controle português sobre o território paraibano. Também é importante destacar que justamente esses Tabajaras serão os grupos étnicos que mais irão se relacionar com os portugueses. Então isso explica muito do porquê esse povo desapareceu em grande maioria. Existem poucos comparado aos potiguaras e outras etnias, porque justamente tem um processo de miscigenação, de mistura, de casamentos interraciais. E aí, quando a gente vem a pensar na dimensão ontem e hoje, nós temos como consequência da colonização o genocídio, ou seja, o extermínio dessa população, seja por meio da escravidão, seja por meio das guerras, seja por meio das doenças. O etnocídio, que é a destruição cultural. Então, a cultura do indígena, que vai ser catequizado, que vai ser obrigado a seguir uma outra cultura, e a miscigenação, que é justamente essa mistura interracial. Assim como também conflitos pela terra que se estendem até os dias de hoje. Existem várias demandas de demarcação de território indígena Paraíba, de luta dos indígenas por essa demarcação. Todavia, existem poceiros, existem proprietários rurais que não aceitam essas demarcações e que existe esse conflito pela terra ainda hoje e que tem suas origens lá no passado. A questão das terras indígenas paraíbas na Paraíba atual, isso foi inclusive questão de prova. Nós temos 3 terras indígenas potiguaras, que está aí entre Baía da Traição, Rio Tinto e Marcação, e entre os rios Camaratuba e Mamanguape, também questão de prova. Por isso que eu achei importante colocar aqui no mapa mental para vocês. E dessas 3, nós temos 2 potiguaras regulamentadas e uma que está em processo de reconhecimento, de demarcação. Já a Tabajara, que é uma única terra, está em processo judicial. Eles estão lutando pelo processo de demarcação e de reconhecimento de sua terra indígena. Então, na Paraíba nós temos apenas esses 4 territórios. E aí, espero ter contribuído um pouquinho para os estudos de vocês, espero ter contribuído para estimular você a buscar novos conhecimentos. E aí, antes de finalizar a videoaula, eu vou apenas responder uma das questões da última prova da PM com vocês. E aí, veja, pessoal, nós temos aqui essa questão, foi da banca IBFC 2018, o último concurso da Polícia Militar da Paraíba. E aí temos como enunciado, leia as informações a seguir a respeito dos povos indígenas na Paraíba. E aí a primeira afirmativa diz o seguinte: durante o período do Brasil Colônia, os povos indígenas que ocupavam o território da atual Paraíba se dividiam em 3 grupos. Veja que ele está falando sobre o momento do Brasil Colônia, já que aqui vai estar incluindo os Tabajaras, porque os Tabajaras eles chegam durante esse período, durante já o momento que o português já estava no Brasil, né, já estava tentando ocupar o território paraibano. E aí são 3 grupos: os Tupi-Guaranis, que habitavam o litoral e eram divididos em potiguaras ao norte. Lembrar que Potiguara ele ocupava a região do Rio Grande do Norte e Paraíba, então pensar mais esse lado norte. E os Tabajaras ao sul. E é importante lembrar da migração dos Tabajaras, que saíram lá da proximidade do Rio São Francisco, pertinho de Pernambuco, para a Paraíba. E havia um terceiro grupo que era tido como Cariri, ou Tapuia, né? Os vários povos que se enquadravam nessa visão de Cariri, que eram aqueles que habitavam o interior do país. 2. De acordo com os dados da FUNAI, então a primeira está correta. A Fundação Nacional do Índio, existem atualmente 4 terras indígenas na Paraíba, sendo 3 da etnia potiguara, 2 regulamentadas e 1 em trâmite, e uma declarada, melhor dizendo, e uma da etnia tabajara, essa ainda em tramitação judicial, em luta judicial. Apesar das terras serem tradicionalmente ocupadas por esses povos, afinal de contas eles estão lá desde o período da colonização, resistiram e ficaram por lá,
são gerações e mais gerações, apenas 2 terras indígenas foram regularizadas, 2 terras potiguaras. Ainda resta uma terceira terra potiguara e uma terra tabajara. Então a segunda também está correta. Terceira afirmativa. Na Paraíba, seguindo a situação nacional, a demarcação de terras indígenas é um processo que ocorre de maneira rápida e não envolve conflitos. Aqui a gente não precisa nem avançar, porque está completamente equivocada. Demarcação é um processo muito lento. Existem comunidades que estão pedindo aí desde da nossa Constituição, desde que a Constituição foi aprovada, que estão lutando por essa demarcação da terra indígena e vai até hoje. Algumas são 30 anos de luta por essa demarcação. E aí, veja, terceira está equivocada. Estão corretas as afirmativas. Apenas 1 e 2. Então, seria a nossa resposta correta. E aí eu espero ter contribuído um pouquinho para os estudos de vocês. Fé, estudem, botem para descer. Valeu, valeu!